Diga para a pessoa que está do seu lado assim, ó. Qual é a tua expectativa para esse ano que vai vir? Muitas vezes a gente espera ganhar e ter de Deus. Ontem eu estava conversando com um amigo, né? E eu estava dizendo para ele que muitas vezes não, maioria das vezes, né? A gente olha para as coisas que têm a maior importância e aquilo que tem a menor importância a gente não dá valor, e não dando valor não percebe o quanto é importante. Aí eu estava conversando com um amigo, eu estava dizendo, eu vejo pessoas se programando, né? Eu tenho uma loja, um auto center, eu vejo as pessoas se programando com a viagem, se programando para os passeios. Eu estava conversando com um amigo, que isso é muito bom, isso tem que ser feito mesmo. Há um tempo para todas as coisas, há um tempo de descanso. E eu estava conversando com um amigo, eu estava dizendo assim, e ele falando para mim que iria viajar, ia fazer uma viagem longa, e estava tudo no jeito para ele viajar, está tudo no jeito, né? Ele está indo. Só que eu parei para pensar e eu comecei a entender que se não tem algumas coisas no meio do caminho indicando a localidade, se não tem placas no meio do caminho mostrando, indicando aonde é o destino que ele precisa ir, talvez ele não chegaria no destino dele. E nós passamos pelas placas, pelas sinalizações, e às vezes a gente só olha, né, porque aquilo é um condutor para nós, mas a gente não dá tanta importância. Mas preste bem atenção, é chuva, é sol, é tempestade, é pedra, mas a placa ela tem que estar ali naquele mesmo lugar, para nos mostrar como chegar no nosso destino. Eu vou dar um exemplo simples até, é um exemplo pouco nojento, né? Mas você vê hoje casas simples e belas mansões, tanto nas belas mansões como em casas simples, precisa-se de um banheiro e precisa-se de um vaso sanitário. E se não passa, sem tê-lo. Então você vê que coisas que a gente nem dá valor, a gente, quando constrói uma casa, né, Mateus, a gente pensa em tudo, né? O menos que a gente quer decorar, que a gente quer fazer, talvez é o vaso sanitário, mas é essencial, não pode faltar. Como as placas, durante a viagem também não pode faltar. E a gente começa a entender que sem as sinalizações a gente não chega no nosso destino. Sem algumas coisas que a gente não dá valor, mas é primordial na nossa vida, que a gente não pode ficar sem. E dentro disso que eu estava conversando com meu amigo, a gente faz tantos projetos, tantas programações, com as nossas viagens, com as nossas vidas, com aquilo que a gente vai construir, com aquilo que a gente vai comprar, com aquilo que a gente vai ser, com aquilo que a gente vai ter. Mas a gente não inclui nos nossos projetos a gente se tornar uma placa, uma sinalização. A gente muitas vezes acha que servir a Deus é só cantar ou pregar, mas servir a Deus muitas vezes, amados, é você ser uma placa indicadora, alinhando apenas a posição de alguém que precisa alcançar o seu destino. E eu quero ler com você nessa noite, pedir para que você abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28. E eu escrevi algumas coisas aqui, o que a gente precisa, eu pensando assim, algo pessoal para mim, dentro dessa mensagem, o que eu preciso ser para 2018? E eu escrevi assim: eu preciso ser um instrumento para que as pessoas cheguem ao seu destino. Mesmo que sendo um instrumento,
eu tome chuva, o sol judia de mim, grandes ventos chegam até a mim, e eu passe por grandes tempestades, eu estarei sempre pronto para ser uma placa alinhando um destino. Tudo muda, mas a palavra continua em mim. A palavra do Senhor não muda. Só viverá o reino de Deus que é prometido nos céus, quando a gente viver o reino de Deus dentro de mim e aqui na terra. Rapaz, eu estou bom para escrever um livro, hein? Isso eu estava escrevendo hoje. E se a gente não estiver pronto, amados, a gente sempre ouve como igreja a promessa da eternidade, a promessa dos céus. Mas se os céus não estiverem em nós, a gente não vai viver os céus. A gente sempre fala de ser herdeiro do reino de Deus. Mas se a gente não estabelecer o reino de Deus aqui na terra, a gente não vai ser herdeiro daquilo que está prometido nos céus. Por isso que o primeiro chamado de Cristo no seu ministério foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, dentro dos meus projetos, desse 2018, é ser uma placa, mesmo passando por tempestades, chuvas, grandes ventos, é continuar com a palavra do Senhor, enraizada dentro de mim. Porque o mundo, ele se modifica a cada ano. O mundo se transforma a cada ano. A automatização, ela chega cada vez mais avançada. A parte eletrônica. Tudo aquilo que é sofisticado, cada dia é algo novo que aparece. Mas a palavra de Deus, ela continua sendo a mesma. Então, dentro disso que eu projeto para a minha vida, eu quero te convidar para ler comigo em Atos, no capítulo 28, no versículo 1, está escrito assim. Você que abriu sua Bíblia, no versículo 1, no capítulo 28. Uma vez em terra, descobrimos a ilha que se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo muito e fazia também muito frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos quando os colocava no fogo, uma víbora, uma serpente, fugindo do calor, prendeu-se sua mão e o picou. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar e caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali, havia uma propriedade que pertencia a Públio, o homem principal da ilha, o governante daquela ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa por 3 dias, bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e de disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram também curados. Eles nos prestaram muitas honras, e quando estávamos para embarcar, forneceram-se muitos suprimentos que necessitávamos. Amém? Até o 10. Paulo, ele acaba de sofrer junto com outras pessoas um naufrágio, e ele cai, e o navio afunda próximo da ilha chamada Malta, e eles vão para essa ilha, e é acolhido bondosamente
A Bíblia diz que extraordinariamente, de uma forma extraordinária, pelos habitantes e pelos moradores daquela ilha. Eu quero que você faça comigo uma comparação. Olhando 3 histórias que a Bíblia relata de viagem em alto mar. Primeira delas, a de Jonas, tá? Que eu quero citar como exemplo. Jonas, ele pega para fazer uma viagem no sentido contrário do seu chamado, e no meio do caminho a tempestade chega porque ele estava desobedecendo um chamado. E então, resumindo para vocês, ele entende que ele tem que se jogar do barco, do navio, para que a tempestade venha cessar e para que ele não comprometa toda a embarcação. Então, Jonas, ele se joga em alto mar, e a palavra de Deus diz que a tempestade cessa e aquelas pessoas que estavam naquela embarcação podem concluir sua viagem e chegar sã e salvo no seu destino. Nós estamos falando de destino, em fazer coisas que a gente precisa fazer para que pessoas alcancem os seus destinos. Amém? E muitas vezes, fazer coisas que é para que as pessoas alcancem o seu destino, é muitas vezes renunciar o nosso conforto. Estão entendendo? Porque é fácil, amado, querer ter, o difícil é dar. Só que a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. E nós precisamos ter essa mente revelada. A segunda história que eu quero que você compare para que a gente entenda, é que Jesus está fazendo uma viagem com seus discípulos, e ele está dormindo no fundo do barco. E quando a tempestade também chega, eles chamam Jesus, só que aí Jesus, ele vai até a ponta do barco, acalma o vento e a tempestade. Amém? Para que aqueles homens que estavam ali chegassem ao seu destino. Jesus, ele teve que entrar com a sua misericórdia, a sua bondade, e acalmar ventos e tempestade. Aí nós chegamos em Paulo. Paulo está fazendo uma viagem para Roma, e no meio do caminho, o navio afunda, e eles afundam diante de uma ilha chamada Malta, de uma ilha que não conheciam Jesus, de uma ilha onde moravam pessoas que no Evangelho ainda não tinham chegado. E para que isso aconteça, para que o propósito se cumpra, muitas vezes o navio tem que afundar. Só que eu quero que você entenda essas 3 comparações. O propósito era o mesmo: alinhar destino de outros. Um tem que pular do barco para que um destino seja alinhado. Outro tem que cessar o vento e a tempestade para que os discípulos também alcancem os seus destinos. E outro, o barco tem que afundar para que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, para que destino também sejam alinhados. Então preste bem atenção no que eu vou dizer para você. 3 tempos diferentes. Eu não sei qual é o seu tempo. Talvez o tempo na tua vida é que você renuncia a algumas coisas. Porque, amados, você entende que se você estiver andando fora de um propósito, fora de um chamado, você não só compromete a sua vida, como você compromete toda uma embarcação, como Jonas. Quem estava errado naquela embarcação? Jonas. Mas quem estava correndo perigo? Toda a embarcação. E para que você faça que pessoas cheguem ao teu destino, você tem que muitas vezes renunciar o teu conforto, ser uma placa, ser um alinhador. E muitas vezes eu vejo que entre Jonas e Jesus, a diferença é que naquele tempo era alguém que tinha que se jogar. Talvez você está vivendo o tempo de Jonas, de se lançar em alto mar. Talvez outra pessoa está vivendo o tempo em que Jesus está tomando o controle e assumindo a navegação da tua vida. E você só tem que acalmar e ter fé. E talvez você esteja vivendo um tempo, no pior tempo da tua vida,
Talvez você esteja passando a pior crise da tua história, onde a solução para que destinos sejam alinhados é que a sua embarcação seja afundada. Pastor, mas isso não era a mensagem que eu queria ouvir, mas é a mensagem que Deus tem para nós. Chegou o tempo da gente mostrar e servirmos para o reino dos céus. Só que quando eu olho para a história de Paulo, para o tempo de Paulo, eu tenho uma palavra de conforto para você nessa noite, porque foi dessa mesma forma que o Espírito de Deus me confortou, porque quando eu vi, e Deus me falava assim: filho, para que destino seja alcançado, muitas vezes a navegação tem que afundar, só que quando ela afundar, você pode ter certeza que eu vou te colocar em um lugar, onde pessoas extraordinárias vão te ajudar. Estão entendendo? Mesmo que a tua embarcação afunde, meu amado, afundando dentro de um propósito, o Senhor ainda não te abandonou. Ele está contigo, Ele está com você, Ele está preparando lugar para você. E a palavra de Deus diz que quando Paulo, ele chega naquele lugar, mesmo que afunde, afundaremos no propósito. Diga para o teu irmão: mesmo que a minha embarcação afunde, diga para ele, eu vou afundar dentro de um propósito. Quando ele chega naquela ilha, está escrito assim no texto: pois estava chovendo muito e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando colocava no fogo, veio uma serpente e o picou. Você já viu o fogo ficar aceso na chuva? O fogo que você carrega, meu amado, que se chama Jesus Cristo, é aquele mesmo fogo que naquela sarça no deserto estava pegando fogo, e que atraía a atenção de outros porque jamais se apagava, que atraiu a atenção de Moisés porque o fogo não se apagava. O fogo que nós estamos carregando, podemos afundar, podemos cair numa ilha, mas nós estamos acesos pela presença e a glória do Senhor Jesus. É o fogo que nós carregamos, a tempestade não apaga. O fogo que está em nós é o mesmo fogo que atraiu Moisés, é o fogo que não se apaga. E quando ele começou a colocar o graveto naquele lugar, a Bíblia diz que uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se sua mão, e quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente é um homem assassino, pois tem escapado do mar, mas a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo as mãos, jogou a cobra no fogo e não sofreu mal nenhum. Da mesma forma que nós fizemos 3 comparações da navegação, das tempestades em alto mar, eu quero fazer 3 comparações sobre esse assunto da serpente. Primeiro, de Adão. A serpente, Adão foi enganado através da serpente, juntamente com a mulher, foi seduzido a tocar naquilo que não poderia tocar, e comendo do fruto proibido, ele perdeu o jardim. A serpente, no início, ela engana o homem. A serpente, no início, ela consegue manipular o homem, e ela consegue tirar aquilo que Deus tinha dado para o homem. O que tem acontecido muitas vezes na nossa geração hoje, é que muitos de nós estamos vivendo o tempo que Adão viveu, com as propostas de ser aquilo que Deus não nos chamou para ser, é a proposta de tocar naquilo que eu não posso tocar. Muitas vezes tocar na mulher que não é minha, faz que eu perco aquilo que Deus me deu. Tocar num dinheiro que não é meu, faz eu perder aquilo que Deus não me deu. Ir para um lugar aonde Deus não queria que eu fosse, faz que eu perca algumas coisas da minha vida. E estar em um lugar aonde Deus não queria que eu estivesse, faz que eu perca algumas coisas da minha vida. Essa é a geração de Adão, porque a proposta da serpente foi para que Adão e Eva fossem como Deus.
enxergar-se como Deus, conhecesse o bem e o mal. A proposta foi uma proposta de grandeza. E na nossa geração o que tem acontecido é que as propostas de grandeza, de ser, de ter e de poder ser mais do que o outro e ter mais do que o outro, tem feito que nós perdemos coisas valiosas da parte de Deus. Coisas que Deus tinha nos dado gratuitamente. Deus deu o jardim, Deus não cobrou. Deus deu. E só deixou um legado, uma ordem: não toca naquele fruto. Coma de tudo. Faz tudo, viva a tua história, mas só não toca ali. E o nosso mal é que, muitas vezes na nossa geração, uma mulher só não basta, eu preciso de duas. Um salário só não basta, eu preciso do meu e do outro. E nisso, a gente está vivendo esse sistema, que pessoas matam por dinheiro, matam por traição. E a palavra de Deus diz que nos finais dos tempos o amor de muitos se esfriariam. E não é somente o amor por Deus, mas é também o amor pelo ser humano. Nós vivemos num tempo onde a gente mais vê as notícias, em que pai mata filho, filho mata pai, esposa mata marido, marido mata esposa. Nós vivemos num tempo em que a geração de Adão, ela cresce. Que os sentimentos de Adão de grandeza crescem. E a serpente tem consumido essa geração. Tem desgraçado com essa geração. Mas da mesma forma que um perdeu no jardim, Jesus Cristo ganhou no jardim. A serpente, a palavra de Deus diz que a serpente veio novamente tentar o homem no jardim. Mas Jesus, mesmo sendo homem, venceu as tentações e esmagou a serpente. Então eu vejo dois tempos. Eu vejo um tempo, o homem se perdendo com as tentações, mas eu vejo outro, alguém servindo, alguém alinhando o destino, porque o maior chamado de Jesus, amados, foi alinhar o seu e o meu destino para o céu. Por isso que a palavra de Deus diz que a salvação é um dom gratuito da parte de Deus. Ninguém compra, ninguém adquire, ninguém é salvo pelas obras, ninguém é salvo pelo dinheiro que dá na igreja, ninguém é salvo por aquilo que fez, porque você é salvo, porque Jesus alinhou o seu destino de salvação. Jesus alinhou o seu destino de morada no céu. Ele deixou uma porta aberta para você, dizendo: só entrar pela porta. Pode fazer tudo, só entre por aquela porta. E aí, então eu vejo um homem que perde no jardim e outro que ganha no jardim. E alinha destino do mundo. Aí eu vejo Paulo sendo picado também por uma serpente. 3 tempos. Um tempo onde a sedução chegou. Um tempo onde a serpente foi esmagada. E um tempo também onde a serpente, ela consegue tocar no homem. A palavra de Deus diz que tem 3 dispensações: o Pai, o Filho e o Espírito. Paulo, ele está vivendo a terceira, do Espírito. O Pai, na primeira, Adão foi seduzido, na dispensação do Pai. O Pai se entristece. No segundo, no tempo em que Jesus viveu na terra, a serpente foi derrotada. Mas no terceiro tempo, é o tempo em que o navio afunda e que a serpente toca no homem. O que eu quero dizer para você é que você não é intocável. O que eu quero dizer para a igreja nesse tempo: a igreja ela não está livre de um barco afundar. Porque quem prega isso é um pregador mentiroso. Porque a igreja vai passar por situações, e muitas delas nós vamos ver coisas afundarem na nossa vida. Nós vamos ver tempo na nossa vida em que o diabo vai tocar em nós. Só que, como eu disse e digo novamente, em tudo, em todas as coisas, nós somos mais do que vencedor. Porque o meu navio pode afundar, a serpente pode me picar, mas eu estarei firme e em pé para adorar o nome do Senhor e alinhar destino de outras pessoas.
que quando a serpente toca em Paulo, disseram: agora acabou. Esse homem, ele é do capeta, porque, olha aí, o navio afunda, a cobra morde. O que mais que esse cara quer? Aparentemente, amados, não parece que Deus o abandonou? Aparentemente parece que Deus não se afastou? Mas é o tempo do Espírito. Você vai chegar a um tempo, esse é o tempo da igreja, esse é o tempo da terceira dispensação, a dispensação do Espírito Santo, aonde navios afundam, aonde coisas acabam, aonde somos atacados, aonde somos tocados pelo inimigo. Só que o fogo que nós carregamos, amado, ele não se apaga. E aí, eu até anotei aqui, Adão perdeu para a serpente no jardim, Jesus pisou na cabeça da serpente no jardim. A serpente ataca Paulo, mas nada acontece com ele. Lá em Gálatas, capítulo 2, no versículo 20, Paulo ele diz assim: fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive em mim, mas é Cristo, mas já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Em João capítulo 15, no versículo 4, Jesus disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Você sabe com que experiência Paulo diz isso em Gálatas? Com a experiência de ter passado por tudo aquilo que ele passou, e dizer: não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim, porque ele disse: se eu permanecer nele, ele estará comigo. E aí, navio afundando, eu vivo, cobra picando, eu vivo, eu estando de pé, o fogo não se apaga, e eu sou homem de Deus que alinha o destino dos outros. É com esse entendimento que Paulo teve, é esse nível de revelação. Ele escreve em Gálatas dizendo: não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Sabe por quê, amados? Com que experiência Paulo escreveria isso? Só passando por tudo que ele passou. Talvez Deus vai permitir que coisas acontecem na nossa vida, para que nós podemos ser sinalizadores de destino. Porque talvez se Paulo não passasse por tudo que ele passou, ele não poderia escrever com propriedade e dizer que não é ele quem vive, mas é Cristo quem vive nele. O que Deus sempre quis com Paulo era fazer prova e mostrar para Paulo que ele estava com ele. E aí, preste bem atenção, pastor, mas isso é loucura, isso não pode ser. No versículo 6 está escrito assim: eles porém esperavam que ele começasse a inchar depois da picada da cobra, ou que caísse morto de repente, mas tendo esperado muito tempo, e vendo que nada de estranho sucedia, mudaram de ideia, e passaram a dizer que ele era Jesus é o que, amados? Ele disse: eu estarei no Pai, o Pai em mim, eu estarei em vós e vós em mim. Os três em um só, através do Espírito. O que o pessoal da ilha de Malta disse que Paulo era? Realmente Paulo era um Deus por dentro, um Deus onde o fogo não apagava. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus estava em Paulo. Deus vai permitir situações na nossa vida, para que as pessoas olhem para mim e para você, para dizer assim: Deus está na vida daquele homem, Deus está na vida daquela mulher, porque eu vi ele passar por uma grande tempestade, e a tempestade não afundou ele. Eu vi ele passar por um ataque da serpente. Sabe a serpente que enganou Adão? Não pegou Paulo, porque Deus estava nele, e ele viveu essa promessa. Jesus disse: se vós permanecer em mim,
eu permanecerei em vós. Se vós estiver comigo, ligado em mim, eu estarei ligado em vós. Eu nunca vi o Senhor Jesus perder uma batalha. Todas as vezes que ele cruzou com a morte, ele venceu a morte. O que faz você ser inabalável? O que faz você ser alguém que passa pelas maiores crises do planeta e ainda está de pé? Não é aquilo que você é, mas é aquilo que está em vós. Por isso que Paulo diz com propriedade: não sou eu quem vivo, porque se fosse eu quem vivesse, porque se fosse eu quem fizesse, talvez a cobra teria me matado, talvez eu teria sido morto durante a tempestade, mas é Cristo quem vive em mim. Por isso que eu estou vivo e inabalável e alinhando o destino. E eu quero dizer para você que quando você se torna alguém totalmente envolvido com o Pai, a Bíblia diz no versículo 7, que próximo dali havia uma propriedade que pertencia a Públio, um homem principal, governador da ilha, e ele nos convidou a ficar em sua casa por 3 dias bondosamente, e nos recebeu e nos hospedou. Aquilo que carregamos, amados, você não vai precisar fazer força para abrir uma porta, mas aquilo que você carrega vai fazer que portas se abrem para você. Você vai entrar em lugares que jamais entraria antes, porque Cristo está em você. Você vai fazer coisas que jamais faria antes, porque Jesus está em você, como esteve com Paulo. E a palavra de Deus diz que, no versículo 8, que o pai de Públio estava doente, acamado, sofrendo. Paulo entrou ali, impôs-lhe as mãos, orou, e aquele homem ficou curado. Você não carrega só um fogo que queima, mas você carrega uma cura para uma geração. A igreja desse tempo, ela não tem que só carregar uma glória ou uma unção, mas ela vai carregar transformações de pessoas. Ela vai levar a cura para os lares. Eu e você não somos apenas crentes de sentar nesse banco, nessa cadeira, mas nós somos crentes que vamos influenciar gerações, e vamos levar a cura, vamos transformar, vamos resgatar os doentes, porque não somos nós que fazemos, mas é aquilo que está em nós, que vai levar para o destino. Então analisa, amados, que Paulo só era alguém alinhando o destino de outra pessoa, e para que isso acontecesse, quantas coisas Paulo teve que passar, quantas adversidades Paulo teve que passar, por quantos problemas Paulo teve que passar. E no versículo 9, diz que tendo acontecido isso, todos ficaram sabendo que ele tinha curado o pai de Públio. A Bíblia diz que os outros doentes, todos os enfermos da ilha, foram estar com Paulo. Você sabe o que Deus está querendo dizer para nós? Que é só uma questão de tempo. Filho, não se preocupa. Um dia Deus disse para mim: filho, não se preocupa em encher as cadeiras da igreja, só se preocupa em estar aliançado comigo, porque aquilo que você carrega vai fazer que pessoas andem atrás de você. Você não vai precisar esmolar Jesus para ninguém, você não precisa ficar oferecendo Deus para ninguém. Aquilo que carregamos vai fazer com que aqueles venham atrás de nós. O fogo que não se apaga diante de uma tempestade vai fazer que aqueles venham atrás de nós. E aquilo que a gente carrega, amados, é resposta para muitos daqueles que precisam de respostas. Tem muita gente vivendo um ponto de interrogação nas suas vidas, e a resposta não está num livro, não está numa mesa branca de centro espírita, a resposta não está numa cigana que lê a mão, a resposta está enraizado em mim e em você. A resposta é Jesus Cristo. É Ele quem nós carregamos, é Ele quem cura, é Ele quem transforma. Nós carregamos a resposta para a humanidade.
Nós carregamos a resposta para essa geração. É Jesus. E eu quero te dizer algo nessa noite. Talvez você entrou aqui preocupado como pagar as suas contas essa semana. Talvez você entrou aqui preocupado como resolver os teus problemas essa semana. Talvez você já está preocupado com o seu 2018. O que vai acontecer comigo, pastor? Eu quero te dizer que no versículo 10, abra comigo aí a sua Bíblia. No versículo 10, está escrito assim, ó. Eles, toda a ilha, amados, desde o maior ao menor, desde o mais rico ao mais pobre. No versículo 10 está escrito assim: eles nos prestaram muitas honras, e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos suprimentos, aqueles suprimentos que nós necessitávamos. Aquilo que você necessita, o Senhor já está mandando de encontro para você. Aquilo que você precisa, Ele já está mandando de encontro. A tua preocupação não é com aquilo que você tem que ter. A tua preocupação é estar em Cristo e Cristo está em vós. É a aliança com o Pai que vai fazer a diferença. E no tempo certo, amados, quando você serve o reino, Deus não te desampara. Se você serve o reino de Deus, se você cumpre com o seu chamado, o Senhor não te desampara. No tempo certo, Mateus, Deus mandou aqueles levarem os suprimentos e aquilo que eles precisavam, sabe? Detalhes. Deus está cuidando até dos detalhes da tua vida. Deus está cuidando até do pequeno. Ele só quer que você seja uma placa, alinhando o destino. Tem gente que está preocupada em chegar. Vamos tirar essa preocupação. Para onde vamos? Vamos alinhar o destino dos outros. Vamos servir a Deus, amados. Ser uma igreja quem serve. Ser um povo quem serve. Não importa se vamos chegar em Roma e se no meio do caminho Deus nos para uma obra dele, temos que parar. Talvez você se programou para 2018 chegar em Roma. Só que Deus programou que no meio do caminho Ele tinha que te parar. E às vezes te parar te confronta. E às vezes parar os teus projetos te deixa triste. Mas eu quero te dizer que Deus está cuidando dos detalhes. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe por que Ele está dizendo isso? Todas as coisas, tanto as boas como as ruins, para aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas, aqueles que estão buscando o primeiro reino de Deus. E quando você busca o primeiro reino de Deus, todas as coisas vos serão acrescentadas dentro da sua justiça. Deus é isso. Então eu quero te convidar para entrar 2018, meu querido, que vai para o inferno o mundo inteiro. Eu quero é amar Jesus. Que vai para o inferno tudo aquilo que o jornal anuncia de dificuldade, de crise. Eu sei aonde eu estou edificando a minha casa. Eu sei aonde meus pés estão firmados. E quando eu estou no lugar certo, posicionado no lugar certo, a palavra de Deus diz assim: edificai tua casa sobre a rocha, para que quando vierem os ventos fortes, não derrube a ela. Pode vir ventos fortes, você vai ver barco afundar, você vai ver coisas acontecerem, mas quando você está no lugar certo, na hora certa, você não afunda, querido. Você não afunda. A maior propriedade de Deus é você. O maior patrimônio de Deus é você. O seu barco, a sua casa, o seu dinheiro. Para Deus não é problema. A palavra de Deus diz que Deus é dono do ouro e da prata. Não é nosso. A gente só administra dentro de um certo tempo. Tudo vem dele, tudo volta para ele. O homem não é eterno, mas ele é eterno. A eternidade é dele. E a promessa minha e sua é para uma eternidade. Então eu te digo nessa noite, Deus está cuidando dos mínimos detalhes. Deus está cuidando de todas as coisas. Descansa no Senhor. Entra 2018 pronto para servir. Pronto para buscar o reino.
E pode ficar tranquilo, porque no certo tempo, no tempo certo, Deus vai mandar as providências e mandar aquilo que você precisa. Deus está cuidando de você e da tua casa. Amém? Vamos ficar em pé para orar ao Senhor e agradecer a Ele em nome de Jesus. Quero chamar o pastor Paulo aqui na frente, para a gente recolher as ofertas, os dízimos. Você que trouxe a tua oferta, trouxe o teu dízimo.